Gente, bom dia, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto e hoje nós iremos falar de semelhança de polígonos, tá bom? Nós iremos começar com semelhança de polígonos e depois nós vamos para a semelhança de triângulos, que é um caso mais específico. A gente vai a partir do geral e depois nós iremos para o específico, que no caso é os triângulos, tá certo? Eu, para me colocar logo direto sobre o assunto, a gente poderia aqui fazer uma introdução, mas como nós estamos um pouco atrasados no nosso conteúdo, então eu quero ser o mais simples possível, o mais direto, para que vocês venham entender o assunto e de fato assim saber responder às atividades, tá certo? Então, quando a gente se trata de polígonos e de semelhança de polígonos, é algo bem simples, tá? Até mesmo porque essa palavra, na matemática, ela não tem a mesma ideia, ela não tem a mesma ideia que ela tem, como eu posso dizer, em outras disciplinas. Porque quando a pessoa pega a palavra semelhança, né? Você vai no dicionário, a ideia que o dicionário passa é que quer dizer algo parecido, mas na geometria essa palavra ela tem um significado mais preciso, tá? Como assim, professor? Porque se você for pegar, quando a gente entende o que é algo semelhante, você, professor, significa parecido. Mas esse conceito, quando a gente vai para a matemática, tá? Quando nós utilizamos a matemática, é diferente. Por exemplo, quando nós estamos estudando essa parte de geometria, a palavra semelhança, ela está ligada à ideia de mesma forma, tá? Ela está ligada à ideia de mesma forma. Então, uma ampliação de uma figura, por exemplo, de uma ampliação de uma figura ou uma redução, até mesmo uma congruência, elas são exemplos de semelhança. Então, nós ampliamos uma figura ou reduzimos a mesma figura, tá? Nós podemos dizer que são figuras semelhantes, tá certo? Então, não é a ideia, a questão de dizer só parecido, mas ter a mesma forma, tá certo? Ter a mesma forma. E eu coloquei logo aqui a ideia de semelhança de polígonos, tá bom? Então eu coloquei assim, ó: dois polígonos são semelhantes quando têm ângulos respectivamente congruentes e lados respectivamente proporcionais. Gente, anotem essa eu vou chamar de definição, porque essa é a condição essencial para que dois polígonos, duas figuras sejam semelhantes, ou seja, possuem a mesma forma. Não é algo parecido, mas possuem a mesma forma, ok? Duas condições, elas precisam necessariamente serem satisfeitas. Professor, que condições são essas? Entendam bem, anotem isso daí. A primeira condição é que os ângulos correspondentes, ó, eles devem ser congruentes. Qual é a ideia que eu tenho de congruente? Deve ser igual. Então, quando você for comparar dois polígonos, duas figuras, e você quer saber se eles são semelhantes ou não, o primeiro passo é que os ângulos, tá? Os ângulos internos que são correspondentes a outra figura, eles devem ser iguais ou congruentes, beleza? E os lados, respectivamente, devem ser proporcionais. O que é isso, professor? Devem formar uma proporção, tá? Devem ser proporcionais e ter, além disso, uma razão de semelhança, que é o que nós chamamos. Por exemplo, se eu vou fazer esse exemplo bem aqui para vocês verem do hexágono, tá? Observem esses dois hexágonos aí. Observaram? Olha só, nós temos um hexágono A, B, C, D, E, F. E nós temos outro hexágono aqui, A', B', C', D', E' e F'. Observem só, gente. Observem só esses dois hexágonos aí. O polígono, no caso aí, que nós temos é um hexágono. Ok? Depois,
nós iremos trabalhar só com os triângulos, mas nós vamos partir do geral, tá? Nós vamos pegar e estudar os polígonos e depois nós iremos, então, para especificamente os triângulos. Então, vamos começar no caso aqui desse hexágono. Nós temos esse hexágono A, B, C, D, E, F e A', B', C', D', E' e F'. Observem os ângulos internos. 150, 150, 60 graus, 150 graus, 150 graus, 60 graus. Aqui do outro hexágono, 60, 150, 150, aqui é 60, ó, que é por causa do desenho, 150 e 150, ok? Então, observaram bem? Agora observem os lados. 2,6, 4, aqui eu não botei centímetro por causa do espaço, mas, por exemplo, aqui é 2,6 centímetros, tá? A unidade de medida é os centímetros. Aqui também, ó. Então, ó, 2,6 centímetros, 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Então, a unidade de medida aqui que eu botei, ó, é centímetro. Aqui eu não botei por conta do espaço para não ficar muito embaraçado, certo? Observem isso daí, ok? Então, olha só. Como é que nós vamos saber se essas duas figuras elas são semelhantes, professor? É simples. Primeiro, o que que nós temos? Olha só, observem só. O que que nós temos? Nós temos o quê? A definição, ela disse o seguinte, que dois polígonos são semelhantes quando tem os ângulos respectivamente congruentes, tá? Os ângulos correspondentes, eles são congruentes e os lados são proporcionais, respectivamente proporcionais. Então, observem, gente, observem que o ângulo A, ele é congruente, tá? Ele é congruente ao ângulo A', ó. O ângulo A mede quanto? 60. E o ângulo A', 60. Da mesma feita, vai acontecer com o ângulo B. Quem é o ângulo B? Bem aqui, ó. 150, tá? E quem é o ângulo B'? 150. Observe que os ângulos, respectivamente, eles já são congruentes. Dá pra gente perceber analisando a figura, não é isso? Da mesma feita, vai acontecer com o ângulo C. Ele é congruente ao ângulo C'. Observe o que eu estou fazendo. Ó, o ângulo D, mede aqui quanto? 60. O respectivo dele é a outra ponta bem aqui, ó, que é o ângulo D'. Então, o ângulo D, ó, também é congruente ao ângulo D'. Que mais? O ângulo E é congruente ao ângulo E'. E o ângulo F, ele também é congruente ao ângulo F'. Então, dá para perceber aqui, ó, que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Dá para perceber analisando a figura, ok? Agora, essa foi a primeira condição dos ângulos, né? Então, observem aqui, ó, os ângulos, tá? Os ângulos, respectivamente, deixa eu anotar aqui, os ângulos respectivamente congruentes. Ou seja, os ângulos correspondentes, eles são respectivamente congruentes, beleza? Então, nós temos aqui. Agora, a outra condição diz respeito ao quê, professor? De acordo com a definição. De acordo com a definição, os lados, ó, primeira condição é dos ângulos, anotem isso daí. E a segunda condição é dos lados. Então, primeira condição dos ângulos, segunda condição dos lados. Na primeira condição, nós temos que os ângulos correspondentes eles já são congruentes. Agora vamos ver os lados. Os lados, respectivamente, eles devem ser o que, gente? Proporcionais. Como assim, professor? Observe eu fazendo aqui, ó. O lado AB, ó, o lado AB, ele tem que ser proporcional a qual lado? Ao lado A'B'. Olha só. Aí, igual, o lado BC, ó, ele tem que ser proporcional a qual lado? B', C'. Aí nós vamos indo até completar, entenderam? O lado CD aqui, ó, ele tem que ser proporcional ao lado C', D'. Aí vai indo. O lado EF tem que ser proporcional ao lado
L', F'. E o lado FA, tem que ser proporcional ao lado F', A'. Só isso, professor? Não, tu tem que agora ver os lados. Por exemplo, quem é o lado AB? Professor, o lado AB, ó, vamos ver cada um deles individualmente aqui, ó, tá? Se não der tempo, mas como eu já fiz o cálculo aqui antecipado, eu digo para vocês, ó, por exemplo, o lado A', B'. Quem é o lado AB? Tá bem que você vem, ó, o lado AB, professor, mede 4. E o lado B', professor, e o lado A', B', mede 2. Olha só, certo? Então, 4 dividido por 2, ó, nós temos 2. Observe que esse 2 aqui, ó, ele tem que dar também nessa relação desse lado, ele tem que dar nessa relação desse lado, ele tem que dar nessa relação desse lado e desses lados aqui, ó. Desses outros 4 lados. Professor, esse bem aqui no último que eu fizer deu 3. Essas figuras não são semelhantes, entenderam? Para ser semelhante, a primeira condição é que os ângulos eles devem ser congruentes, correspondentes, né? Os ângulos correspondentes, respectivamente, devem ser congruentes. E já são, a gente já verificou um por um. E os lados, eles devem ser proporcionais. Além de formar uma proporção, a gente segue aqui, ó, que essas razões aqui que nós estamos tirando, ó, do lado A', B', devem ser a mesma. Então, eu tirei do lado AB, B', percebam que deu 2. Quando eu for tirar do lado aqui, ó, só mais esse aqui, ó, do lado BC e B', C', também tem que dar 2. Vamos lá, quem é o lado BC? Olha só, o lado BC, professor, é só tu olhar aqui, ó, vale 2,6. E o lado B', C', tá bem aqui no vídeo, ó. O lado B', C' vale quanto? Tá bem aqui, ó, 1,3. Se você fizer essa divisão de 12,6 por 1,3, também vai dar quanto, ó? 2. Então perceba que essa razão, a linha AB e a linha B' deu 2. A razão também de BC, B' e C' também tem que dar 2. Essa razão aqui, ó, que você fizer em casa, também tem que dar 2. Aqui também tem que dar 2 e aqui também tem que dar 2, entenderam? Todas as razões que você fizer dos lados, elas têm que dar 2. Nesse caso aqui, porque a primeira deu 2. Se der uma diferente, logo não são semelhantes, entendeu? Professor, e aí como é que eu posso concluir? Da seguinte maneira. Você vai concluir o seguinte, que o hexágono, preste atenção, que o hexágono, você vai juntar A, B, C, D, E, F, isso é a conclusão. Ele é semelhante, você vai usar o tio, ó. Ele é semelhante ao outro hexágono. Qual é o outro hexágono? A', B', C', D', E' e F'. Essa é a resposta final, ó. Depois de você analisar as duas condições dos ângulos e dos lados, você conclui que o hexágono, no caso A, B, C, D, E, F, ele é semelhante. Esse símbolo aqui do tio lá da língua portuguesa, aqui em matemática, nós vamos usar o sinal de semelhança, tá? Então, anota isso daí. Aqui é semelhança. Então, é semelhante ao hexágono. A', B', C', D', E' e F'. Entendeu? Então, percebam também, gente, que a razão de semelhança entre os dois polígonos semelhantes é a razão que existe entre qualquer lado do primeiro e o lado correspondente do segundo polígono, tá certo? Então percebam que tem que ser a mesma. Se for diferente, não a gente quebra essa relação de dizer que eles são semelhantes, entenderam? Então percebam que para verificar que duas figuras ou dois polígonos são semelhantes, eu preciso verificar as duas condições. Quais são, professor? A condição dos ângulos e a condição dos lados. Entenderam? Então, essa seria a nossa introdução da aula de semelhança. Nós vamos encerrar por aqui e nós vamos gravar outra aula, tá bom? Nós vamos dar continuidade a essa daqui para a gente emendar logo com semelhança de triângulo. Então, não dá para fazer mais exemplos aqui por conta do tempo, mas eu vou
Eu vou estar gravando outra aula agora para vocês, vou inserir essa para vocês assistirem e vou estar gravando outra. E o que que acontece? Eu vou estar mandando aqui para vocês alguns exemplos, fazendo mais exemplos para vocês verem como é que se faz e se analisa se duas figuras são semelhantes ou não. E daqui a pouco eu vou estar mandando vocês fazendo a atividade. Você já tem condição de fazer a atividade da página 123, 124 e 125, tá bom? De 123 até a página 125. Você já tem condição de fazer, tá? Então anote aí, ó, 123, 124 e 125. Já tem condição de fazer. E eu vou pegar alguma dessas questões para a gente estar fazendo aqui, beleza? E a gente vai dar continuidade à aula, tá certo?